Olá, alunos! Vamos começar a nossa semana número 9. Nesta semana, nós vamos estudar os substantivos. É uma revisão do que vocês devem ter visto no 5º ano. O que são os substantivos? Os substantivos são nomes. Os nomes de tudo o que nós temos são substantivos, as palavras. Por exemplo, nomes de pessoas, nomes de objetos, nomes de lugares, nomes de animais, nomes de sentimentos, todos esses nomes são substantivos. Os substantivos eles podem ser classificados de acordo com a formação da palavra ou de acordo com o seu significado, com o seu sentido. De acordo com a formação da palavra, os substantivos podem ser simples ou compostos. E também podem ser primitivos ou derivados. De acordo com o sentido ou significado da palavra, os substantivos podem ser próprios ou comum, concreto ou abstrato, e também podem ser coletivos. Vamos ver então os substantivos simples ou compostos. Os substantivos simples, eles são formados por uma só palavra, um só elemento. Por exemplo, sol, cachorro, chuva. Os substantivos compostos, eles são formados por 2 ou mais elementos. Por exemplo, guarda-chuva, girassol, cachorro quente. Observem que nesses nós temos 2 palavras. Vamos ver agora primitivos ou derivados. Os substantivos primitivos são formados por uma palavra que não se origina de outra. Por exemplo, pedra, casa, chuva. Essas palavras, elas não se originam de uma outra palavra. E os derivados são palavras que têm origem em outra palavra. Por exemplo, pedreiro. Pedreiro é uma palavra que vem de pedra. Casebre. Casebre é uma palavra que se origina de casa. E chuveiro. Chuveiro é uma palavra que se origina de chuva. Próprio ou comum. Os substantivos próprios são palavras que indicam nomes específicos de pessoas e lugares, os nomes próprios. Por exemplo, Florianópolis ou Luan Santana, ou o nome de vocês, o nome de Brusque, da cidade Brusque, o nome de um cachorro que vocês têm, que vocês colocaram um nome para ele, esse nome é o nome próprio dele, é um substantivo próprio. A característica especial dos substantivos próprios é que eles devem sempre ser escritos com inicial maiúscula. Os substantivos comuns são palavras que indicam nomes das coisas, dos sentimentos. Por exemplo, guarda-chuva é um substantivo comum, porque todo guarda-chuva é um guarda-chuva. Pedreiro também é um substantivo comum. E cachorro também é um substantivo comum. Concreto ou abstrato. Os substantivos concretos são palavras que indicam elementos que existem de forma independente, ou seja, não depende de nada ou de ninguém para existir, ele existe e pronto. Por exemplo, o Luan Santana, ele não depende que a gente pense nele para que ele exista existe e pronto, é uma pessoa de carne e osso que existe. Casa. A casa também é um objeto que existe, é uma construção, é alguma coisa sólida. O girassol, da mesma forma. Os substantivos abstratos são palavras que indicam elementos que dependem de outros para existir. Por exemplo, a cantoria. Se não estiver um grupo de pessoas cantando, não vai existir a cantoria. A alegria. Se a gente não sentir alegria, se nós não formos alegres, não vai existir alegria. A festa. Se alguém não fizer uma festa, não vai existir festa. A conversa. Se ninguém falar, ninguém conversar, não vai existir conversa. Os substantivos coletivos são substantivos especiais,
porque são palavras que, mesmo no singular, indicam um conjunto de elementos. Então, por exemplo, boiada. Quando eu falo boiada, eu não posso imaginar um boi apenas. Boiada, eu imagino uma quantidade de bois. Floresta. Floresta, eu já imagino aquele monte de árvores reunidos. Ou arvoredo, que também é o coletivo de árvore. Família. Família também é um coletivo. Porque quando eu penso em uma pessoa só, eu não posso pensar em família. Família, eu vou pensar em mais pessoas. Um grupo, turma, a turma de vocês é coletivo. Cardume de peixes é coletivo. E assim nós vamos ter uma lista enorme de coletivos que a gente vai poder ver e que depois vocês vão conhecer, tá bom? Vocês já devem conhecer muitos deles, né? Para saber mais sobre esse assunto agora, na pasta Aprenda Mais, você vai encontrar vídeos e arquivos em PDF que tem mais informações, certo? Acesse lá e aprenda mais. Tchau, pessoal! Até a próxima semana!